Oi, gente, voltamos cá com a continuação do estudo, a história da Igreja de Cristo. Estamos falando aqui do primeiro tomo da série, que é a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, e vamos falar agora, vamos fazer a síntese do subcapítulo A Contraofensiva do Paganismo. Ok? Vamos lá, aqui é o Guiga Lacerda falando para os amigos do Centro São Nuno de Santa Maria. Sigamos. A contraofensiva do paganismo, Juliano. Juliano, o último rei pagão, assume o trono de um império extremamente desagregado e julga erroneamente ser o cristianismo o responsável por esse estado de coisas. Ele acreditava que suprimir o cristianismo eliminaria o nexo causal daquela balbúrdia, pois tomando assim o efeito pela causa. No entanto, como aponta Daniel Hobbes, as intenções do novo imperador não eram mais, pois que objetivava trazer de volta a unidade do império. Hobbes fala, abre aspas, esta intenção contava com a aceitação geral, que não lhe podemos censurar, fecha aspas. Bom, eu entendo que, segundo esta linha, havia um consenso, ainda que equivocado, sobre ideias de que a Igreja Católica era o motor da divisão do Império. Isso está na página 546, no primeiro parágrafo. Aí peço que vocês deem uma olhadinha e pensem a respeito disso, para nós conversarmos depois durante a palestra. Nesta altura, seria mais fácil Juliano usar o poder da Igreja em seu favor do que opor-se a ele. Mas neste império dividido, ainda há quem considere estranho a figura de um imperador cristão, da mesma forma que seria hoje vermos, por exemplo, o rei da coroa britânica converter-se ao Islão. O cristianismo a que o príncipe tem contato é palaciano, conformista, político nos seus modos. O autor ressalta a incipiência do ambiente no qual a fé do jovem torna-se vazia de sentido. E ele fala isso, muitas vezes, ele tenta de alguma forma descobrir as circunstâncias as quais levaram o jovem príncipe a perder a fé. Continua, no entanto, é a sua atuação contra a Igreja Católica que a faz atentar para o sentido das suas fidelidades. A Igreja liga aí os radares, porque, poxa, novamente, mais alguém batendo o pé contra a Igreja. Juliano e seu meio-irmão Galo são, na realidade, sobreviventes da chacina que se abateu sobre sua família em função de disputas de poder e que acabou por beneficiar os filhos de Constantino. Juliano foi exilado na Capadócia, mas viveu com certa liberdade o seu exílio. Era grande chefe militar e, antes de ser obrigado a liderar uma marcha contra Constâncio, o seu primo imperador, a morte do primo fez de Juliano o senhor único, ou seja, o império caiu no colo, o trono caiu literalmente no colo dele. Já nesta época, era iniciado nos mistérios de Mitra, ele já havia apostatado, ele já havia se distanciado da fé verdadeira. Era um adolescente ainda quando perdeu a fé cristã. Talvez porque para ele o cristianismo não passasse de um instrumento da tirania usado por Constâncio. Há a hipótese de ter perdido a fé por ser orientado por pedagogos pagãos de fracos exemplos. Ecbólio, por exemplo, mudara de religião 4 vezes. Daniel Hobbes acredita que não havia perto dele um bom sacerdote que o pudesse compreender e guiar. Juliano rejeitava o cristianismo como quem rejeita algo que o oprime. Contou também com um filósofo neoplatônico para decidir afastar-se totalmente da fé cristã. A sua apostasia está diretamente ligada aos seus próprios dramas. Juliano, como imperador, tensionava substituir o velho paganismo por um novo, onde o neoplatonismo imprimisse a sua aspiração ao contato com Deus e onde as diversas formas de culto se fundissem, se ordenassem em torno de um Deus único. Ora, será que estou distante desse tempo? Onde vimos isso? Onde? Em que tempo? Em que época? Pois, só que esse Deus único teria aparências solares, com um espírito inefável, organizado mais ou menos ao modo cristão, porque a organização cristã
era de fato muito interessante, muito conveniente para eles. Mas teria isto possível? Ele teve apoio de intelectuais do seu tempo nesta empresa, mas sem sucesso. O que ele fez foi reabrir templos e ser aclamado por sacerdotes dos ídolos. Escreveu as epístolas pastorais, acreditem, repletas de recomendações das virtudes cristãs, a humanidade com os estrangeiros, cuidado com os mortos e com postura grave. Ele recompensava imediatamente os apóstatas católicos. Gaza, lá naquela época, já rejeitava o evangelho e logo recebeu um porto cristão como recompensa. Facções heréticas ganharam fôlego dentro da igreja, arianos, donatistas, novacianos. E é muito curioso isso, porque sempre que há um grande poder político estremecendo as bases da igreja, as heresias voltam firmes e furiosas. Não é? E isso vê-se em vários períodos da história da igreja, sobretudo na chamada na instituição do protestantismo, não é? Enfim, já existia problemas políticos, problemas externos, interesses de Estado querendo tomar as coisas da igreja, enfim, é uma história que se repete. Mas a resistência cristã logo apareceu e houve conflitos generalizados em toda parte. Fiéis comuns, presbíteros e bispos lançaram-se em contendas que culminaram em violências, torturas e até mortes contra os cristãos. Parece que Juliano não apoiava essas coisas e não falava em favor disso. Mas o que ele fez, né, ao ver os planos, decepcionado que estava, ao ver seus planos todos falirem, ele passou a escrever contra os cristãos e contra o cristianismo, acusando o próprio Jesus Cristo de ser um anarquista e São Paulo um impostor. Aí ele apelou, né? Apelou demais. Tudo na cristandade era uma invenção da malícia humana. Sua cólera era a confissão do fracasso de seus planos. O jovem imperador morre, pois, numa campanha na Pérsia aos 32 anos, padecendo as feridas mortais do combate. Ao final de sua agonia, ele fala: "Venceste, Galileu." O conflito durara apenas por 2 anos. E os intelectuais neopagãos não tinham substância alguma diante do pensamento de um Atanásio, de um Basílio ou de um João Crisóstomo. A caridade de Cristo não foi superada. Juliano tentara devolver vida ao paganismo cadavérico de seu tempo, mas não teve força contra a lógica da história, contra a vontade de Deus. É isso. Feita a síntese, vamos nessa. Vamos estudar, nos falamos depois. Um abraço a todos.